como e quando é que devemos abrir uma empresa e quais são os custos que temos quando de facto queremos abrir uma. Olá, o meu nome é Gonçalo Malheiro e sou educador financeiro certificado e recentemente abri a minha primeira empresa, uma sociedade unipessoal por cotas. E no vídeo de hoje vou mostrar-vos como é que fiz para abrir a minha primeira empresa, quanto é que me custou de facto abrir esta empresa e o porquê de a ter criado. Portanto, em 2020 comecei esta minha jornada de criador de conteúdo, de criar conteúdo para o Instagram, TikTok, YouTube, etc. E estava longe de achar que alguma vez iria fazer disto o meu trabalho e muito menos que seria em algum ponto benéfico abrir uma empresa, mas a verdade é que aconteceu. E quando me apercebi que de facto esta poderia vir a ser a minha profissão, comecei a fazer algumas perguntas, tais como: será que faz sentido abrir uma empresa? Se faz sentido, porquê que faz sentido? E se não fizer, porquê que não faz sentido? Para quem não sabe, há vários tipos de empresas e empresários em Portugal. Em primeiro lugar temos os empresários em nome individual, depois temos, por exemplo, as sociedades unipessoais, temos as sociedades por cotas, temos as sociedades anónimas, entre outras. E eu comecei como empresário em nome individual. É um tipo de atividade onde basicamente nós faturamos em nosso nome. Não temos qualquer custo em abrir atividade em nosso nome, simplesmente dizemos às finanças que queremos abrir atividade em nosso nome para podermos começar a passar faturas, os chamados recibos verdes, em nosso nome. E portanto, em janeiro de 2024, o mês passado, decidi então criar uma sociedade unipessoal por cotas, a minha primeira empresa. E porquê é que eu decidi então que agora era o momento ideal para abrir a minha primeira empresa? Portanto, a primeira coisa que fiz quando comecei a pensar em abrir a minha empresa foi contas, cálculos. Ok, eu quero abrir empresa, mas eu não quero abrir uma empresa simplesmente porque gosto da ideia de ter uma empresa. Não, eu quero abrir uma empresa se e só se for benéfico para mim e para a empresa. E no meu caso, eu simplesmente abri a empresa para poupar dinheiro em impostos. Porque ao constituir a empresa, consigo pagar uma taxa de imposto inferior à que eu iria pagar se continuasse como empresário em nome individual. Portanto, depois de feitas algumas contas, cheguei à conclusão que sim, faz sentido abrir a empresa. Porquê? Porque vou pagar menos impostos e consigo também deduzir na empresa despesas relativas à minha atividade, como por exemplo uma nova câmara de filmar, uma luz, um microfone, um computador, etc. E portanto, depois de decidir que faz sentido abrir empresa, vou abrir empresa, comecei então a pesquisar como é que eu poderia fazer, como é que eu deveria proceder para então conseguir abrir a minha empresa. E deparei-me então com os seguintes passos. Em primeiro lugar, escolher o tipo de empresa que queremos. Temos, por exemplo, e como eu referi, o empresário em nome individual, a sociedade por cotas ou a sociedade anónima. A sociedade por cotas, se for apenas um sócio, chama-se sociedade unipessoal por cotas. Se forem dois ou mais sócios, chama-se simplesmente uma sociedade por cotas. O empresário em nome individual é geralmente para atividades de pequena escala, onde não é necessário ter capital social. A sociedade por cotas é o ideal para pequenas e médias empresas, onde temos o capital social requerido mínimo de 1€. E depois temos a sociedade anónima, que é o ideal para grandes empresas e onde o capital social mínimo é de 50.000€. Pois o segundo ponto é exatamente escolher o nome da empresa e verificar se está disponível. Nós temos duas opções: ou escolhemos o nome pré-aprovado e não pagamos nada, ou então escolhemos nós o nome da empresa e se houver disponível, se estiver disponível, se ninguém tiver esse nome como nome de empresa, pagamos uma taxa de 75€ para esse ser o nosso nome de empresa. Portanto, temos de ir ao Registro Nacional de Pessoas Coletivas ver se esse nome está disponível. Se estiver, pagamos 75€, ou então escolhemos simplesmente o nome pré-aprovado. No meu caso, eu escolhi pagar 75€ e a minha empresa chama-se Gonçalo Malheiro Unipessoal Limitada. O terceiro passo é a documentação necessária para seguir então com a abertura da empresa. E esta é a fase em que, na minha opinião, devemos começar a delegar para quem de facto tem conhecimento na área, como um contabilista ou um advogado. No meu caso, e já vou falar um bocadinho sobre isso, eu deleguei logo a primeira parte a um advogado e foi ele que tratou de todo o meu processo de abertura de empresa. Mas a seguir já vou também falar um bocadinho sobre isso e quais foram os custos que tive para abrir a minha empresa. Mas pronto, nesta fase temos de tratar de documentos como o pacto social, a identificação dos sócios, o livro de atas, escolher o CAI da empresa, escolher o objeto social da empresa, tratar do RCBE e entre muitos outros documentos. Depois de termos tudo isto junto, vamos então passar ao quarto passo e fazer o registro legal da empresa. E aqui é quando registramos a nossa empresa no portal da empresa ou numa conservatória de registro comercial. E esta fase é então quando nós vamos registar a nossa empresa. Já temos todos os documentos necessários e vamos fazer o registro da nossa empresa. E aqui vamos obter a nossa certidão permanente, que nos vai dar o nosso NIF, o nosso número de identificação fiscal da empresa, os nossos CAIs, o nome da empresa, a morada de sede, entre outras coisas. E depois passamos então ao quinto ponto, a abertura de uma conta bancária para a empresa. Aqui é muito simples, escolhemos o banco em que preferimos abrir uma conta para a empresa, abrimos a conta, depositamos o capital social se for aplicável e está feito.
Relativamente à conta bancária, está tudo ok. Vamos então à sexta e última fase, dar então o início da atividade. Nesta fase temos de entrar em contacto com um contabilista certificado, se já não o fizemos anteriormente, para que o contabilista consiga dar início da atividade da empresa nas finanças, segurança social, etc. E aqui o contabilista vai dar então início da atividade da nossa empresa na autoridade tributária. Como podes ver, são vários passos e um pouco complexos, e o que eu fiz, logo quando decidi que queria abrir a empresa, foi contactar um advogado que era da minha confiança e dizer: eu quero abrir uma empresa, ajuda-me. E para ser honesto, não podia estar mais satisfeito, porque tratei apenas daquilo que era necessário da minha parte, como assinatura de documentos, abrir a conta bancária, entre outras coisas. Comecei a criação da empresa dia 21 de dezembro, foi quando eu enviei o primeiro e-mail a pedir ajuda ao advogado, e nos primeiros dias de janeiro de 2024 tinha já a minha empresa aberta, com conta bancária e pronta para começar a faturar. Os custos totais de abertura da empresa foram de 600 euros para o serviço do advogado e do contabilista, 75 euros para a escolha de nome da empresa, que neste caso foi Gonçalo Malheiro Unipessoal Limitada, e depois tive também de pagar 25 euros para a emissão da certidão permanente da empresa. Isto dá então um custo total a rondar os 700 euros desde o início ao fim da criação da empresa, sendo que eu não tive de tratar de absolutamente nada que não dominasse. E agora tu vais-me perguntar: ok Gonçalo, eu já sei como é que posso criar uma empresa, mas como é que eu sei quando é a altura ideal para abrir a minha empresa? A altura ideal para abrir a tua empresa está sujeita a muitas variáveis, como por exemplo, se a tua atividade requer muitas despesas para estar a funcionar a 100%, aí pode fazer sentido abrir a tua empresa, porque o teu lucro líquido vai ser muito reduzido e apenas vais pagar impostos sobre esse mesmo lucro, enquanto que se estiveres como empresário em nome individual, aquilo que tu faturas é aquilo em que tu vais pagar impostos. Tu podes faturar 5.000 euros no mês, podes ter custos de 4.000 euros, mas os teus rendimentos como empresário em nome individual vão ser de 5.000 euros, e é sobre esses 5.000 euros que vais pagar IRS. Enquanto que se tiveres a empresa aberta, tens 5.000 euros de rendimentos, tens 4.000 euros de despesas, tu apenas vais pagar IRC sobre esses 1.000 euros que tens de lucro líquido. E para além disso, se tiveres prejuízo num determinado ano, podes estar sujeito a ter benefícios fiscais em anos seguintes. Outro exemplo, e neste caso foi o meu exemplo, é se o teu patamar de rendimentos for alto o suficiente para que faça sentido abrir uma empresa. Por exemplo, no meu caso, a minha atividade não requer muitas despesas e por isso no início não faria sentido abrir empresa, mas agora, como já estou num patamar de rendimentos um bocadinho superior, faz sentido abrir empresa para conseguir pagar uma taxa de IRC inferior ao que iria pagar taxa de IRS se continuasse como empresário em nome individual. Porque a taxa de IRC é de 21% e na tabela de IRS para 2024, como podes ver, tu vais pagar acima desses 21% a partir dos 1.123 euros por mês. Ou seja, se ultrapassares os 1.123 euros por mês, passas a pagar 26%, que é superior aos 21% que irias pagar de IRC. Como empresário em nome individual, vais também pagar segurança social no valor de 25,17%. Ao abrir a empresa, essa taxa vai aumentar dos 25,17% para os 34,75%, sendo que o trabalhador vai pagar 11% de taxa e a empresa vai pagar 23,75% de taxa. Ou seja, tens também de ter este aumento de custos em consideração quando pensas em abrir uma empresa. A mais-valia é que, apesar de pagares mais segurança social, vais pagar menos IRS, e isso pode fazer sentido se no total conseguires pagar menos impostos e tiveres menos despesas. E estes são dois exemplos dos vários que há onde pode fazer sentido abrires uma empresa em vez de estares como empresário em nome individual ou trabalhador independente. Mas como é natural, cada caso é um caso e precisas sempre de fazer os teus cálculos e de analisar a viabilidade da empresa que planeias abrir. Se tiveres qualquer tipo de dúvidas relativamente a este tema, podes utilizar os comentários ou enviar mensagem nas minhas redes sociais que vão estar na descrição, meu TikTok, Instagram, Threads, etc, que eu vou responder a todas. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de clicar no botão do gosto, e se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que colocamos um vídeo novo. Este é o vídeo de hoje. Mais uma vez, se tiveres dúvidas, basta utilizar os comentários ou ires às minhas redes sociais e enviares mensagem. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.